Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. A questão número 13, nível 3, OBMEP 2022, é a seguinte. A figura mostra três circunferências de centros O, P e Q, cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C, como indicado. Então, temos a figura com essas informações. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Então, temos essa informação, diâmetro da circunferência maior de centro O tangencia a circunferência de centro Q no ponto E. Os raios das circunferências de centro O e de centro P medem, respectivamente, 1 e 2/3. A pergunta da questão é a seguinte: qual é o raio da circunferência de centro Q? A circunferência de centro Q é a menor circunferência. Conforme o enunciado, seu centro é o ponto Q e o raio compreende a distância do ponto Q até o ponto E. Vamos denominar como x, portanto, temos que determinar o valor de x. Outra distância que corresponde ao raio também é do ponto Q ao ponto B e a outra distância do ponto Q ao ponto C. Para determinar x e resolver a questão, vamos construir dois triângulos retângulos, utilizando o ponto P. Então, vamos interligar do ponto B ao P. Essa distância foi fornecida pelo enunciado. A distância da circunferência de centro P mede 2/3. Então, vamos anotar 2/3 e vamos construir o triângulo retângulo. Então, vamos fazer aqui do lado de fora da figura fornecida pelo enunciado. Temos um triângulo retângulo. Agora, os vértices P, Q e E. Vamos agora escrever as medidas. Primeira medida, a medida da hipotenusa será 2/3 mais x, que corresponde à distância do ponto P ao ponto Q. A seguir, a distância do ponto Q ao ponto E, que é x, e a outra distância, que é do ponto P ao ponto E, desconhecemos. Então, vamos chamar segmento PE. Agora, vamos construir outro triângulo. Vamos marcar em vermelho. Vai ser do centro da circunferência até o ponto C. Temos a distância, que equivale a 1. Depois do ponto O, que é o centro da circunferência maior, até o ponto E. Depois do ponto E ao ponto Q. Também é um triângulo retângulo. Vamos marcar os vértices. Vértice O, Q e E é um triângulo retângulo. A primeira medida conhecida, que é a distância do ponto Q ao ponto E, é x. A seguir, a distância do ponto O ao ponto E, desconhecemos, segmento OE. E agora a hipotenusa. A hipotenusa será a diferença do ponto O ao ponto C, que vale 1, conforme enunciado, menos x. Então, 1 menos x. Observe que temos duas medidas desconhecidas, o segmento PE e o segmento OE. Nós podemos estabelecer uma relação entre estes dois segmentos da seguinte forma: o segmento PE é igual à soma do segmento OP mais o segmento OE. Agora, vamos isolar o segmento OP. Então, o OP será igual a PE, o segmento PE, menos o segmento OE. Agora, vamos determinar as medidas dos segmentos PE e OE e substituir na expressão. Então, o segmento PE, aplicando o teorema de Pitágoras, segmento PE elevado ao quadrado será igual a hipotenusa elevado ao quadrado, 2/3 mais x elevado ao quadrado, menos o segmento QE, que é x. Então, menos x elevado ao quadrado. Desenvolvendo, segmento PE elevado ao quadrado será igual a produtos notáveis. Vamos utilizar produtos notáveis. O quadrado do primeiro termo, então 2 elevado ao quadrado é 4 e 3 elevado ao quadrado 9. Mais duas vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. A multiplicação será 2x dividido por 3, 2 vezes 2x dividido por 3, 4x dividido por 3. Mais o segundo termo elevado ao quadrado, x ao quadrado. E agora, menos x. Simplificamos. X ao quadrado positivo com x ao quadrado negativo. Temos que o segmento PE elevado ao quadrado será igual a 4/9 mais 4x dividido por 3. O segmento PE, portanto, é igual a raiz quadrada de 4/9 mais
4x dividido por 3. Agora vamos determinar o segmento OE. O segmento OE é elevado ao quadrado é igual à hipotenusa, 1 menos x elevado ao quadrado, menos x elevado ao quadrado. Novamente, vamos utilizar produtos notáveis. Então, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. Então, será menos 2x. E menos x elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. E o menos x de fora do parênteses, menos x ao quadrado. Simplificando também, x ao quadrado positivo com x ao quadrado negativo. O segmento OE elevado ao quadrado é igual a 1 menos 2x. O segmento OE, extraindo a raiz quadrada de 1 menos 2x. Continuando na próxima tela, temos, portanto, que o segmento OP é igual ao segmento PE, que é raiz quadrada de 4 dividido por 9 mais 4x dividido por 3, menos o segmento OE, raiz quadrada de 1 menos 2x. Agora vamos determinar o valor do segmento OP, utilizando a figura fornecida. Observe que o segmento AO é a soma do segmento AP e do segmento PO. Então vamos escrever essa relação. O segmento AO é igual ao segmento AP mais o segmento OP. Portanto, o segmento OP será igual ao segmento AO menos o segmento AP. Segmento OP, o valor de A até O foi fornecido pelo enunciado, é igual a 1, circunferência de centro O. Então, a circunferência de centro O, essa circunferência maior, até o ponto A mede 1, menos a distância AP, do ponto A ao ponto P, o enunciado também forneceu, é 2/3, então ficará 1 menos 2/3. O número 1 vamos transformar em 3 dividido por 3, portanto o segmento OP será igual a 3 dividido por 3, que equivale a 1, menos 2/3. 3/3 menos 2/3 é igual a 1/3. Então, o segmento OP é igual a 1/3. Vamos substituir agora na expressão. Então, 1/3 será igual. Agora, vamos repetir os outros termos da expressão. Fazendo a repetição, continuando o desenvolvimento, temos 1/3 mais raiz quadrada de 1 menos 2x será igual a raiz quadrada de 4/9 mais 4x dividido por 3. Vamos elevar os dois lados da equação ao quadrado para eliminar a raiz quadrada do lado direito da equação. Então, elevando ao quadrado os dois lados da equação, temos novamente produtos notáveis. Quadrado do primeiro termo, 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. Então, será 2, abre parênteses, 1/3 vezes raiz quadrada de 1 menos 2x. Fecha parênteses. Mais a raiz quadrada elevado ao quadrado, vamos simplificar, vai restar 1 menos 2x. E do outro lado da equação, vamos eliminar a raiz quadrada, vamos repetir os termos dentro da raiz quadrada sem o radical. Então, 4/9 mais 4x dividido por 3. Observe que alguns termos têm denominador 9 e denominador 3. O 9 é um múltiplo comum de 3 e 9, então vamos multiplicar toda a equação por 9. Multiplicando por 9, vamos simplificar o 9 no denominador, restará 1. Depois, mais, o denominador daqui é 3, 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é 6, então aqui será 6 multiplicado por raiz quadrada de 1 menos 2x. Mais 9 vezes 1 é 9, então 9, e menos 2 vezes 9, menos 18, então menos 18x. É igual, aqui podemos simplificar o 9, vai restar 4, e aqui 9 por 3 é 3, 3 vezes 4, 12, então aqui será 12x. Vamos agora agrupar os termos semelhantes. Vamos ter o seguinte, 6 raiz quadrada de 1 menos 2x, menos 18x, 1 mais 9, 10. Mais 10 é igual a 4 mais 12x. Continuando na próxima tela, vamos isolar o termo com raiz quadrada do lado esquerdo da equação. Então, será 6 raiz quadrada de 1 menos 2x é igual a 12x
mais 18x mais 4 menos 10. Desenvolvendo, 6 raiz quadrada de 1 menos 2x será igual, 12 mais 18 é 30, então 30x, e 4 menos 10 menos 6. Temos o 6 multiplicando, vamos colocar ele dividindo, raiz quadrada de 1 menos 2x é igual a 30x menos 6 dividido por 6. Raiz quadrada de 1 menos 2x será igual, 30 por 6 é 5, então 5x, e 6 por 6 é 1, 5x menos 1. Elevamos os dois lados da equação para eliminar o radical do lado esquerdo. Ficará da seguinte forma: 1 menos 2x será igual, produtos notáveis novamente, primeiro termo ao quadrado será 25x elevado ao quadrado, primeiro termo multiplicado pelo segundo duas vezes será menos 10x, e o segundo termo elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado mais 1 positivo. Observe que existem termos de uma equação do segundo grau, então vamos igualar a zero, menos 25x elevado ao quadrado, menos 2x, mais 10x, mais 1, menos 1, igual a zero. Simplificando 1 positivo com 1 negativo, será igual a zero. Temos o seguinte, menos 25x elevado ao quadrado, menos 2 mais 10, mais 8. Menos 25x elevado ao quadrado, mais 8x igual a zero. Continuando na próxima tela, vamos multiplicar a equação por menos 1 para tornar o termo x ao quadrado positivo. Então, será 25x elevado ao quadrado menos 8x igual a zero. Colocamos x em evidência. Será da seguinte forma: x multiplica, abre parênteses, 25x menos 8, fecha parênteses, é igual a zero. Então, primeira raiz, x será igual a zero. Vamos determinar a outra raiz utilizando os termos dentro do parênteses, igualando a zero. Então, 25x menos 8 igual a zero. X, portanto, será igual a 8 dividido por 25. Portanto, a alternativa correta, alternativa D, 8/25. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima, tchau!